Olá, eu sou a Aninha e hoje nós vamos falar sobre a doutrina bíblica da cura divina. Está no livro de Êxodo 15, 26 e diz assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Por simples definição, a palavra cura significa ação ou efeito de curar, recuperação da saúde. Mas quando a recuperação da saúde física, psicológica e espiritual ocorre como resultado da intervenção de Deus, então essa ação é conhecida biblicamente como cura divina. Isso não é maravilhoso? As escrituras, elas tratam do tema logo após a saída do povo de Israel do Egito. Mas Deus condiciona essa bênção à obediência às suas leis. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte e nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Êxodo 23, 25 a 26. Foi no êxodo de Israel que o Senhor se revelou pela primeira vez como Jeová Rafá, Senhor que te sara. Isso mesmo. A doença e a morte, elas vieram como consequência da queda. Adão e Eva viviam num ambiente muito neutro, puro e desfrutavam de saúde absoluta. Então a gente vê que essa onda de enfermidades, ela já vem lá do início, quando Deus criou a terra. Adão e Eva viviam num paraíso sem dor, sem doenças, mas pecaram contra Deus. Mas com o advento do pecado, isso mudou drasticamente. Afinal, Deus já havia advertido do seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Está em Gênesis 2:17. Infelizmente, o pior aconteceu. E como resultado disso, a humanidade sofre até hoje. A sentença divina para o casal e os seus descendentes, resultado direto da desobediência deles ao veto divino. O pecado é a transgressão da vontade de Deus. Teve lugar como segue: a mulher passaria a sofrer dores para dar à luz, e o homem teria fadigas para se manter vivo, e por fim sua vida terminaria com a morte física. Esse foi o gosto amargo da desobediência. Quantos hoje sofremos por causa da desobediência? Será que temos sido obedientes ao Senhor? Será que temos transgredido as suas leis? Muitos pagamos preço e atribuímos a este ou aquele, mas muitas vezes o que acontece em nossas vidas é por culpa da nossa transgressão, da nossa desobediência a Deus, porque conhecemos as suas leis e muitas vezes insistimos em ir contra por causa do livre-arbítrio. Nós temos escolha, mas sabemos o que é o bem e o que é o mal. E muitas vezes nos levamos para o lado do mal, e isso vem as consequências. Porque o pecado afetou significativamente a humanidade. O pecado sujeitou o homem à morte. Primeiro, a morte espiritual,
onde nós lemos ali em Mateus 8, 22. E em seguida, a morte física, separado de Deus. Está em Efésios 2, 1 e 4 e 18. Ou da fonte e origem da verdadeira vida. O homem enfraquece, envelhece, adoece e morre. Está em 2 Coríntios 4,16. Por essa razão, Jesus Cristo veio trazer a própria vida de Deus para aqueles que creem. João 10,10. A queda moral de Adão também feriu sua alma. Por isso, ele foi dominado por sentimentos ruins como culpa, vergonha, medo. E fugiu da presença de Deus. Mais tarde, outros sentimentos perversos foram se manifestando, como a inveja, o ódio de Caim. E se a alma está doente, o corpo sente e desenvolve algumas doenças. Provérbios 14:30. Muita gente em nossos dias sofre de doenças psicossomáticas, tratadas normalmente como psicoterapia, aconselhamento. Hoje, quantas pessoas estão vivendo um quadro de depressão? Quantas pessoas desenvolvem o câncer? Cientificamente já foi provado que o câncer é raiz de amargura. Pessoas amargas, pessoas que nutrem sentimentos maus dentro de si. Não conseguem perdoar, não conseguem ter uma vida de comunhão, não conseguem olhar para o seu irmão e dizer: eu te amo. É fácil perdoar? Não, não é fácil perdoar. Não é fácil, não. Mas o Espírito Santo que em nós habita nos convence do pecado. E se nós clamarmos e pedirmos para que Ele entre em nosso coração e desenvolva em nós o dom do perdão, você pode ter certeza que o seu coração será limpo. Busque, clame. Não se deixe dominar por esse sentimento. Quantas pessoas têm tirado a sua vida? E a palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Uma vez. Então não adianta, que você não terá outra oportunidade. Então, ore, busque com fé e Deus te libertará. Deus entrará na sua mente, no seu coração. Porque, infelizmente, a depressão é o mal do século. A cura divina profetizada na expiação. Logo depois da queda, Deus, por absoluta graça e misericórdia, anunciou a necessidade de redenção por meio do descendente da mulher. Está lá em Gênesis 3,15. Esta é a primeira profecia a respeito do Messias sofredor, que você encontra já lá no Antigo Testamento, Isaías 53:4. Isso é de Jesus Cristo, que através da sua morte vicária, expiatória, assumiria o pecado humano na cruz do Calvário, bem como as consequências dele, ou seja, as doenças, os tormentos, tristezas e, por fim, a morte. Nós sabemos que o nosso Redentor vive, ele venceu a morte. Agora você pode imaginar tudo que o nosso Senhor sofreu por mim e por você? Você consegue imaginar o sofrimento que ele teve ali naquela cruz do Calvário? E muitas vezes hoje nós o renegamos, nós viramos as costas para o sacrifício do nosso Deus. O profeta Isaías afirmou o seguinte a respeito do Messias: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Esta é uma clara referência a Jesus, que deu a sua vida em lugar da nossa, a fim de quitar a dívida que tínhamos diante de Deus e nos resgatar da maldição e domínio do pecado. Isso você pode ler lá em Romanos 6, 23. Jesus Cristo pagou o preço por nossa redenção. No original hebraico, a palavra enfermidade está ligada a todo tipo de doença física. Aquela dos pés do rei Asa, 2 Crônicas 16, 12. A Bíblia amplificada traz o seguinte do texto de Isaías. Surelehe. Não sei ler isso, então vamos pular esta parte, tá bom? Que diz assim essa parte. Certamente ele tomou nossos sofrimentos, doenças, fraquezas, angústias e as nossas aflições e dores. Portanto, além da vida eterna produzida pela morte expiatória de Cristo, nós também podemos buscar a cura física como uma bênção advinda do sacrifício de Jesus. Associa as curas realizadas por Cristo durante o seu ministério terreno ao texto de Isaías 53, 4, Mateus 8, 16 e 17. O cego Bartimeu clama por cura usando os nomes messiânicos de Jesus, filho de Davi. Antes de ser assunto aos céus, Jesus Cristo deu aos seus discípulos a missão de pregar o Evangelho ao mundo inteiro. Acrescentou que estaria com eles todos os dias. Além disso, o Mestre lhes prometeu o seguinte, prestem bem atenção. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em nome do Senhor. E em nome do Senhor expelirão demônios. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. De certa forma, a cura divina é uma espécie de sinal da salvação, porque é uma prova evidente da presença ativa de Deus. As pessoas costumam se quebrantar depois de receber e presenciar um autêntico milagre. Diz a Bíblia que os discípulos pregaram em toda parte, cooperando como eles o Senhor e confirmando as palavras por meio de sinais que seguiam. Marcos 16. Infelizmente hoje, quase não vemos os sinais que seguem os cristãos. Infelizmente hoje, poucos estão cumprindo o ID do Senhor Jesus. Quantos têm autoridade para impor as mãos e curar os enfermos? Quantos ordenam um demônio, diga sai e ele sai, em nome do Senhor Jesus? Ainda tem muitos servos de Deus, mas temos visto poucos sinais por causa da desobediência do homem. Hoje, com essa teologia da prosperidade, em vez das pessoas buscarem os dons espirituais do Senhor Jesus, as pessoas têm procurado lucro, dinheiro, posição. Mas onde estão os sinais? Os sinais do Senhor, os sinais, porque Jesus está conosco, Jesus ainda vive, está entre nós. E onde estão os sinais? Poucos são os sinais na terra nos dias de hoje. Ainda vemos pessoas serem curadas, ainda vemos, mas são poucos sinais. Antigamente não havia um culto que havia curas, libertação. E hoje, onde estão os sinais? Como vimos, os sinais seguirão aos que creem
É preciso ter fé para curar alguém em nome de Jesus, independente de possuirmos ou não o dom de curas, que é muito útil no ministério evangélico. 1 Coríntios 12, 9. Quando orarmos por um enfermo, façamos isso com base na promessa de Marcos 16, 17. Tenhamos em mente que Jesus conferiu autoridade à sua igreja, da qual somos membros, para expulsar demônios e curar enfermos. Você pode conferir isso lá em Mateus 10, 8, Lucas 10, 19. Na igreja primitiva, os milagres de curas e libertação eram uma ação comum, era muito comum. E de outros discípulos. Nós conferimos isso em Atos 5, 12, 16 e Atos 8, 13. Os discípulos, o que eles viram Jesus fazer, do mesmo modo também faziam. Foi por esse intermédio do Ministério de Curas e Libertação que o movimento pentecostal assumiu a dianteira da cristandade evangélica no mundo inteiro. Definitivamente a cura divina é uma poderosa ferramenta evangélica. Porém, hoje, o povo acha que o movimento pentecostal é reteté. O povo acha que o movimento pentecostal é ficar rodopiando, é ficar pulando, é ficar... Não, o movimento pentecostal, ele é feito dos dons do Espírito Santo. É feito dos dons de cura e libertação através do Espírito Santo de Deus, que está em você, que está em mim. Nós temos obrigação de sermos imitadores de Jesus Cristo. Imitadores do Senhor, seguindo o seu ministério, fazendo o que ele fazia. Irmão, onde você está? O que você está fazendo da sua fé? Você tem autoridade para curar enfermos? Você tem autoridade para expulsar demônios? Onde está a sua fé? Porque desde o Éden, Deus tem buscado salvar o homem do pecado e da condenação eterna, bem como aliviar seu sofrimento. O salmista, por exemplo, faz a seguinte afirmação: Ele, que é Deus, e quem perdoa todas as iniquidades, é Ele quem cura a alma, quem sara todas as nossas enfermidades, cura o corpo. Em Cristo essa bênção se consolida e podemos gozar do perdão dos pecados e também desfrutar dos benefícios da nova aliança, que está lá em Efésios 1:3, dentre eles, a cura divina da alma. A cura divina da alma. E através dessa cura que alcançamos libertação, é que obtemos autoridade para orar, curar e expulsar demônios em nome do Senhor Jesus. Que fiquem todos na paz do Senhor e que Deus os abençoe. E até a próxima lição. Tchau!